Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Volume 25, capítulo 3, 17 de outubro de 1928. Como cada verdade do Fiat possui um encanto sobre o querer humano. Guerra do Fiat. Analogia entre a concepção de Jesus, entre a Eucaristia e entre o prisioneiro e a prisioneira. Minha pobre mente se perdia no querer divino. Todas as verdades que meu sumo bem Jesus me havia dito, as sentia como tantos sóis, que investem em meu pequeno querer humano, o qual, arrebatado por tanta variedade de luz, não sentia mais desejo de agir. E o meu sumo bem, Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, cada verdade que manifestei acerca da minha divina vontade, não só é uma vida divina que coloquei fora de mim, mas sim que possui um doce embelezamento para embelezar o querer humano, o qual, embelezado pelo meu, sentir-se-á sob o encanto de uma inatividade e dará livre campo de ação à minha divina vontade. Então aqui a Luísa, ela estava pensando em todas as verdades, né, que Jesus tinha dito para ela, e ela sentia a vontade humana dela inativa, né, porque é assim, quando a gente vai vendo as verdades de Jesus, a gente não quer mais fazer a nossa vontade, né? A gente não quer mais dar vida à vontade humana, né? A gente quer dar vida à vontade divina, porque ela é muito mais bonita, né? Então a gente a gente sabe, né? Sabe que a vontade divina é muito mais bonita do que o que a gente quer. Então a gente vai se sentindo mesmo inativo, igual ela falou aqui. Me sinto mais inativa, porque a gente só tem vontade de fazer a vontade divina, né? Que ela nos encanta, né? Ele falou, então quando a gente pega a humana e único a divina, ela fica embelezada. Então a gente começa a sentir, né? Viver isso, então é isso que a gente vai querendo, né? Viver a divina e deixar a nossa de lado, vamos dizer assim, né? Esperando a divina, o que a divina quer, né? Porque a gente faz a escolha da divina. Então, toda a verdade sobre minha divina vontade será um exército aguerrido contra o querer humano. Mas você sabe com que armas estará adotado este aguerrido exército? Então, aguerrido quer dizer um exército armado, né, que está pronto para o combate. Né? Então, aqui Jesus fala quais são as armas que a divina vontade vai usar contra a vontade humana. Então, com armas de luz, de força, de amor e de beleza, de santidade, para fazer a guerra com todas essas armas à vontade humana. Ela, diante destas armas, sofrerá um doce desafio e fazer-se-á vencer pelo fiat divino. Então, a guerra que a divina vontade vai fazer é a guerra de amor, né? Não é guerra que nos vai dar medo, não tem nada a ver com isso. É uma guerra que a gente vai enxergar beleza, amor, força, santidade, e por isso que a gente vai preferir a divina vontade, né? Ela vai vencer, ela vai nos vencer, mas vencer de uma forma de amor. Por isso, cada vez mais, verdade sobre ele é um grande desafio para a vontade humana. Então, quanto mais a gente ficar sabendo das verdades da divina vontade, vai ser um desafio para a vontade humana, porque cada vez mais ela vai ficar vencida, né? Quando a gente sabe uma verdade, né, a gente sabe que aquilo é o certo, né? Uma verdade é uma certeza, e aí não tem como a gente fazer a incerteza,
né? A gente vai ser vencido, né? Com certeza a gente vai ser vencido. Pode-se dizer que cada verdade que te disse sobre minha divina vontade são tantas vias para fazer-se caminho na vontade humana, que primeiro prepararão e depois formarão meu reino entre as criaturas. Agora, assim como cada verdade contém um encanto, assim cada ato feito pela criatura em minha vontade é um encontro que faz ao meu querer. Então, a verdade é um encanto, mas o ato feito pela criatura é um encontro que faz com o querer divino. Então, quando ela atua, né, faz o ato na divina vontade, ela se encontra com a divina, com o querer divino. Para receber toda a força deste encanto divino, por isso, por quantos mais atos faz da minha vontade, tanto o terreno humano perde e adquire o divino. Então, quanto mais atos na divina vontade que a criatura faz, então ela adquire mais, a alma fica mais divinizada, né? Ela vai perdendo o humano, né? A parte, o terreno, né? Vai se desprendendo da, da, da terra, né? Do humano dela. Ela vai ficando mais divinizada. E se toda se lança nela, só lhe restará recordar que tem um querer, mas que o tem em repouso e embelezado pela minha divina vontade. Então, quanto mais atos na divina vontade, quanto mais se lançar na divina vontade, quanto mais correspondência, né? Então, que é correspondência de divina vontade, a gente sabe que a gente tem um querer, mas que o querer vai estar embelezado pelo divino, né? Então, o nosso querer vai estar sempre unido, né, com o divino. Depois disto, seguia meus atos no fiat divino, e seguindo seus atos, estava acompanhando a concepção de Jesus no seio materno. Então, quando Jesus foi concebido pela Virgem Maria. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Então, vou prestar atenção, porque aqui é concepção de Jesus no seio materno, no seio da Virgem Maria. Minha filha, quanta analogia há entre a concepção que fiz no seio materno e entre aquela que faço em cada hóstia consagrada. Então, o que é analogia? Analogia é semelhança. Então, minha filha, quanta semelhança entre a concepção que fiz no seio materno e entre aquela que faço em cada hóstia consagrada. Então, tem semelhança, né? Quanta semelhança. Olhe, do céu desci para me conceber no seio da Mãe Celestial. Do céu descendo para ficar consagrado, escondido dentro dos véus das espécies do pão. Às escuras, imóvel, fiquei no ventre materno. Às escuras, imóvel, e mais diminuído fico em cada hóstia. Então, olha a semelhança que Jesus está falando. Então, no ventre de Nossa Senhora, ele ficou imóvel, porque no ventre de Nossa Senhora, Jesus ele estava com a razão perfeita ali dentro. Então, todos os sentidos. Então, ele não é igual a gente, que a gente nem lembra como é que a gente ficou 9 meses na barriga da nossa mãe. Jesus não. Ele tinha todos os sentidos. E todo o pensamento divino estava ali. Ele não deixou de ser Deus dentro do seio de Nossa Senhora. Né? Então, ele não podia falar, ele não podia se mover, né? Ele ficou imóvel, mas ele tinha a razão perfeita, né? E aqui ele está falando que ele fica assim na hóstia, da mesma forma. Ó, as escuras imóveis fiquei no ventre materno, as escuras imóveis e mais diminuído fico em cada hóstia. Olhe para mim, estou aqui escondido neste tabernáculo. Rezo, choro e não faço ouvir nem sequer meu respiro. Nos véus sacramentais, minha mesma divina vontade me tem como morto, aniquilado.
Olhe para mim, estou aqui escondido neste tabernáculo. Rezo, choro e não faço ouvir nem sequer meu respiro. Nos véus sacramentais, minha mesma divina vontade me tem como morto, aniquilado, restringido, comprimido, enquanto estou vivo e dou vida a todos. Ó abismo do meu amor, como você é imensurável! No seio materno estava oprimido pelo peso de todas as almas e de todos os pecados. Aqui em cada hóstia, por menor que seja, sinto o peso enorme do fardo dos pecados de cada uma das criaturas. E enquanto me sinto esmagado sob a enormidade de tantas culpas, não me canso, porque o verdadeiro amor nunca se cansa e quer vencer com os maiores sacrifícios. Quer expor sua vida por quem ama. É por isso que continuo minha vida, desde minha concepção até que morri em cada hóstia sacramental. Agora quero te dizer o prazer que sinto, porque te tenho perto do meu tabernáculo, sob meus olhares sacramentais, e a analogia que há entre eu e você. Então, a semelhança que há entre a Luísa e Jesus, né? Entre eu e você é eu e Jesus. Olha, eu estou aqui escondido sob o império da minha vontade divina. E é precisamente ela, a sua potência, que contém o prodígio de me esconder em cada hóstia com a consagração. Estás na tua cama só por causa do império do meu fiat. Não são os males corporais que te têm impedida. Não, mas somente minha vontade que assim quer, que formando de ti um véu, me esconde a mim e me forma uma hóstia viva, um tabernáculo vivo. Eu aqui neste tabernáculo rogo continuamente, mas sabes tu qual é o meu primeiro pedido? Que minha vontade seja conhecida, que seu império que me tem escondido impere sobre todas as criaturas e reine e domine nelas, porque então minha vida sacramental terá seu fruto completo, o cumprimento de tantos sacrifícios, o restabelecimento de minha vida nas criaturas. Quando a minha vontade for conhecida e for nelas o seu reino, e estou aqui escondido, fazendo tantos sacrifícios para esperar o triunfo, o reino da minha divina vontade. Também tu imploras, e fazendo eco à minha oração, então repetindo a oração de Jesus, né? Então a gente vai fazer o eco, a gente é a repetição de Jesus, né? O eco é uma repetição. Ouço o teu contínuo dizer, pondo em movimento todas as minhas obras e todas as coisas criadas, e em nome de todos e de tudo, me pedes que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino. Teu eco é o meu, é um só, e uma só coisa pedimos, que tudo regresse no eterno fiat, né? Que tudo volte à ordem, à origem, que lhes sejam restituídos os seus justos direitos. Veja então quanta analogia há entre você e eu, mas o mais belo é que o que quero eu, o quer você. Estamos os dois sacrificados por uma causa tão santa. Então, os dois como hóstias vivas, né, querendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, os mesmos sacrifícios. Por isso sua companhia me é doce, e em tantas penas que sofro, me torna feliz. Então, o que eu entendo, né, desse trecho é que aqui nessa parte, né, que Jesus está fazendo a analogia, né, quando ele estava no ventre materno, né, quando ele foi concebido, é que no ventre materno ele estava imóvel, né,
e na hóstia sacramentada da mesma forma. E lá no ventre materno ele estava fazendo sacrifício pelos pecados e as culpas, né? E na hóstia ele continua fazendo o mesmo sacrifício. Ele está sendo sacrificado todo o tempo, imóvel, sozinho, esperando, né? Esperando, ele está fazendo sacrifícios contínuos na hóstia, esperando, né? Esperando que o reino da divina vontade seja conhecido, que reine, né? Que o reino venha. E, e assim que eu entendo é que o Filho da divina vontade vai estar junto com Jesus. Nesse mesmo tabernáculo, junto, vai ser o tabernáculo de Jesus, a hóstia viva, pedindo e querendo a mesma coisa, né? Fazendo os mesmos sacrifícios, repetindo, né? Repetindo esse sacrifício de Jesus, que ele fala que é o eco, né? Repetindo, pedindo, né? Pedindo o reino, fazendo os mesmos pedidos do reino, que venha, né? O vosso reino, que a divina vontade seja conhecida. E aí, é por isso que ele fala que ele não vai estar mais sozinho, né? Agora ele tem companhia, né? Ele tem companhia, porque o que ele quer, a criatura, que é o filho da divina vontade, também quer. Então, o que quero eu, queres tu também, né? Querem as mesmas coisas. É isso que eu entendo desse trecho. Amém, Fiat. Então, vou completar um pouco esse trecho, porque assim, eu fiz, né, a leitura dele ontem, né, antes de deitar, e depois eu fui deitar. Mas eu tenho o costume, né, sempre de deitar conversando, né, com Jesus. E aí eu fui conversar sobre esse. Na verdade, eu nem sei se eu estava pensando muito no trecho, eu estava conversando, é que veio umas lembranças, né, na minha mente de pessoas, assim, situação de rua até, sabe? Porque o ano passado eu tive uma experiência, no inverno do ano passado, quando teve aquela onda de muito frio, e aí o padre ali cedeu um salão que tem ali de festa que tem da igreja, né? Mas ele é aberto, né? Ele tem cobertura e tem assim, é fechado nas laterais, mas ele é bem grande, então praticamente é bem aberto. E foi naquele dia que deu 0 grau, assim, por aqui. E aí eles pediram doação de colchão, coberta e coisas para café da manhã, porque eles iam recolher pessoas em situação de rua, né? E foi feito isso. E aí eu fui ajudar lá no outro dia, né? Fui ajudar um dia de café da manhã. Foram 3 dias e cada dia pediram para uma turma ajudar. E eu fui um dia. Aí eu cheguei lá, eu comecei a olhar aquelas pessoas, porque assim, a verdade aqui na minha cidade tem pobreza, mas as pessoas, um monte delas, é uma situação de pobreza mais espiritual, sabe? Do que qualquer outra coisa, porque elas caem em situação de vício, né? E tem vício da droga, que a maioria que estava lá ou era muita bebida ou muita droga, sabe? Esses que estavam lá. E a maioria, e estava só homens, na verdade. Mulher, acho que não teve nenhuma que foi nesse abrigo, mas tem mulher na rua, sim, aqui também. E aí eu fiquei olhando aquelas pessoas, né? Aquilo mexeu muito comigo, porque o meu desejo para aquelas pessoas é que elas não estivessem lá, que elas tivessem dignidade de vida. Porque a grande maioria que estava ali, eu vou falar para você de 98%, poucos eram alguma situação assim, assim que aconteceu na vida, né? A maioria ali era porque estava muito afundada nos vícios, né? Então são muito afundados em vício, eles não têm mais uma liberdade, né? Eles perderam a liberdade, perderam a liberdade de escolha até por causa do vício, né? Eles escolheram isso no começo
e aí depois o vício tomou conta. Eu estava pensando nisso, falei, meu Deus, e dentro de cada pessoa eu estava lembrando disso, né? Falei, eu olhava para as pessoas, aquelas que estavam lá, falei, meu Deus, essa é uma pessoa criada por Deus, dentro daí tem uma alma. E aí eu fiquei pensando quando eu estava lá, né? Eu fiquei pensando nessas coisas, e eu falei, meu Deus do céu, o desejo meu era a dignidade, né? A pessoa caminhando com Deus, e vinha muito forte esse desejo, assim, né? Delas estarem caminhando com Deus, tendo um lar, uma família, né? Uma vida digna, né? Assim, uma coisa digna de Deus, eu falo, né? Caminhando junto com Deus. E eu comecei a lembrar disso ontem, na hora que eu deitei, e depois eu fui relacionando com o trecho. Por que que eu relacionei com o trecho? Porque eu lembrei disso que Jesus estava falando, que ele fica como hóstia lá no sacrifício dentro daquela hóstia e que a gente está sendo sacrificado junto com ele, porque a gente está conhecendo tanta verdade bonita que está transformando a nossa humanidade, né? Nosso querer humano, igual ele falou aí, que embeleza. Cada verdade que a gente vai descobrindo vai embelezando a nossa alma, né? Vai embelezando, por que embeleza a nossa alma? Porque embeleza a nossa vontade única, divina e fica divinizada, e a gente vai mudando, e vai ficando em paz, e vai ficando cada vez mais em paz, né? A paz, ela traz felicidade, né? A paz é a felicidade. E a gente vai amando mais, e a gente começa a querer desejar tudo isso para as pessoas também, e aí você se depara com as pessoas. Eu lembrei dessas, mas na verdade, onde eu estou indo, qualquer lugar que eu vou na igreja, qualquer lugar onde eu vou, a gente não tem abertura para falar da divina vontade. As pessoas estão muito fechadas ainda, né, para a divina vontade. E aí eu fiquei pensando nesse trecho. Você consegue falar muito pouco da divina vontade para alguém. E mesmo às vezes quando ela escuta, ela não escuta, né? Às vezes ela tá ali, por educação com você. Porque já tentei tantas vezes, daí eu fiquei pensando igual Jesus estava falando no final desse trecho, que ele está sufocado, que ele está ali. Eu vou parar aqui que eu vou reler, porque eu falei, nossa, Jesus, agora eu sei o que o Senhor quis dizer lá, né? Como que a gente está na mesma. Agora eu entendo como é estar vivendo a tua vida na mesma situação. Aí eu vou reler aqui, porque eu já achei. Eu aqui neste tabernáculo rogo continuamente. É que ele falou que tinha analogia, né, do nascimento, quando ele foi concebido no seio da Virgem Maria, que ele ficou lá, né, imóvel, né, sem poder agir, e como ele está na hóstia hoje também da mesma forma. Aí foi isso que eu senti, né? Falei assim, nossa, a gente fica mesmo, igual o Senhor, querendo agir, né, desejando a divina vontade, desejando esse bem para as pessoas, mas as pessoas estão fechadas, né? Então agora eu entendo por que que a gente cada vez mais fica pedindo, né, o reino, que venha o reino, que venha o reino, que venha o reino, né? Eu vou ler o trecho aqui. Eu aqui neste tabernáculo rogo continuamente, mas sabes tu qual é o meu primeiro pedido? Então, que minha vontade seja conhecida, que seu império, que me tem escondido, impere sobre todas as criaturas e reine e domine nelas, porque então minha vida sacramental terá seu fruto completo, o cumprimento de tantos sacrifícios, o restabelecimento de minha vida nas criaturas, quando a minha vontade for conhecida e for nelas o seu reino, e estou aqui escondido, fazendo tantos sacrifícios para esperar o triunfo, o reino da minha divina vontade. Então a gente está igual a Jesus, né? Escondido, né? A gente acaba ficando da mesma forma, porque a gente conhece, começa a conhecer a divina vontade e nesse momento, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, poucos estão dando abertura, né, para a gente falar, e a gente está mais vivendo, né? Então esse é o tempo que a gente acaba vivendo, mas o nosso desejo é para todos, né? A gente fica abafado, igual Jesus, né? A gente fica abafado ali, querendo levar essa vida para outras pessoas, essa vida divina também, porque a gente sabe que elas vão encontrar paz e felicidade, né? Mas a gente não encontra tanta abertura, então a gente fica igual ele, né? Por isso que ele fala: também tu imploras, e fazendo eco à minha oração, ouço o teu contínuo dizer:
pondo em movimento todas as minhas obras e todas as coisas criadas, em nome de todos e de tudo, me pedes que a minha vontade seja conhecida e forme o seu reino. Teu eco é o meu, e uma só coisa pedimos, que tudo regresse ao eterno Fiat, que lhe sejam restituídos seus justos direitos. Veja então quanto analogia, né? Quanta semelhança há entre você e eu, né? Quantas semelhanças, estão pedindo as mesmas coisas, né? Fazendo o eco de Jesus. Né? Quando a gente deseja essas coisas para as pessoas, quem deseja é Jesus. Quem mais que deseja do que nós? É o próprio Jesus, né? Então nós estamos unidos a Ele, fazendo companhia para Ele, fazendo o eco, né? Pedindo as mesmas coisas, porque é isso que a gente deseja. Então, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente deseja, nós estamos nesse tempo, né? Esse tempo de estar crucificado ali junto com Jesus, né? No sacramento, fazendo os pedidos de Jesus, porque quanto mais as pessoas pedirem, quanto mais alguém entrar na divina vontade, viver a divina vontade, vai ficar repetindo as coisas que Jesus pede, né? E aí o reino vai vir mais rápido, né? Porque vai vir, porque já está até decretado que vai vir, mas quanto mais, né? Isso são as orações de Jesus, repetindo lá, fazendo eco lá no céu, né? Fazendo esse eco, pedindo para a justiça divina lá, estão pedindo. Veja então quanta analogia entre você e eu, mas o mais belo é que o que quero eu, o quer você. Então queremos a mesma coisa. O que eu quero, você também quer. Estamos os dois sacrificados por uma causa tão santa. Né? Então agora, eu entendo que agora nós estamos nesse momento, né? Estamos sacrificados por essa causa. Por isso sua companhia me é doce, e em tantas penas que sofro, me torna feliz. Amém, Fiat.